Hello, buddies. Hello, everybody. Welcome to the best English class in Angola, Erica class. Welcome back to our English lessons, English course. Let's go straight to our files here. We are in the book number 3. Well, the lesson today will be about. No, we are not in the book number 3. We are in the book number 2 because we are talking about the verb to be, and the lesson today will be about the use of the verb to be. Well, besides knowing how to conjugate verb to be, we have to know also the use. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de inglês. Nós ensinamos a língua inglesa como segunda língua. Então nós vamos falar hoje, na aula de hoje nós vamos considerar um assunto muito importante. Além de saber conjugar o verbo to be, nós precisamos saber a importância, o uso do verbo to be. Como poder então usar o verbo to be da melhor forma possível para nós podermos então falar a língua inglesa. Como nós estamos aprendendo inglês como segunda língua, é muito importante falar português, explicar em português para que nós possamos então entender com clareza. Vamos então aqui nos nossos arquivos e já temos aqui age, idade. O verbo to be é muito importante. Nós vamos falar hoje sobre idade e localização. Como dizer a idade, a localização com o verbo to be. Para dizer a idade em inglês, nós usamos o verbo to be, estar, e não o verbo to have. Em português, pessoal, prestem muita atenção. Em português nós dissemos, eu tenho 12 anos. Mas na verdade não está certo. Esta não é a forma correta de dizer a idade. A idade, tanto em português como em qualquer outra língua, deve-se dizer com o verbo estar. Eu estou com X anos de idade. Por quê? Porque quando fala-se de idade, está-se a falar de um estado. Porque não podes usar o verbo ter, porque o verbo ter usamos apenas quando trata-se de posse. Uma pergunta que pode te ajudar a entender é, quando tu dizes eu tenho 12 anos, onde é que está a idade? Consegues segurar a tua idade? Consegues ver a tua idade? Não. Então está-se a falar de um estado, deves dizer eu estou com 12 anos de idade. Esta é a forma correta. Por isso é que quando você estuda a idade, a pergunta quantos anos tens em inglês e a responder a tua idade, tu não dizes eu tenho X anos de idade. E às vezes, por esse fato, muitas pessoas podem pensar que o inglês é complicado. O inglês não é complicado. Nós às vezes é que falamos mal o português. E por falar mal em português, não estamos acostumados com o certo em português. E às vezes nós pensamos que o inglês é complicado. Não, o inglês é certo, fala da forma certa, da maneira certa. Então nós, como estamos acostumados com o errado, é muito difícil acostumar-se. Então, entenda. Tanto em português como em inglês, nós, para falar da idade, nós temos que usar o verbo estar e não o verbo ter. Vamos então continuar, né? Usamos a pergunta how old? How old? Quantos anos? Esta pergunta, how old, em inglês, transmite a ideia de quão velho. Nós traduzimos apenas quantos anos, porque nós em português estamos acostumados a dizer quantos anos tens e não quão velho. Não perguntamos assim na pessoa quão velho és. Nós perguntamos quantos anos tens, ok? Estás com quantos anos? Então, mas o sentido próprio, original da pergunta how old em inglês, a pessoa quer saber quão velho a pessoa é em termos de idade. A pergunta em português para saber a idade de alguém é quantos anos tens. Isso pode nos complicar a traduzir em inglês. É como já acabamos de explicar. Portanto, nós lhe aconselhamos a fazer a pergunta, né? Estás com quantos anos em vez de quantos anos tens? Assim vai lhe facilitar na tradução. Estás com quantos anos? Nota que a pergunta estás com quantos anos é feita com o verbo to be, ou seja, o verbo estar. Então, como fica em inglês? O how old vem primeiro, porque é a pergunta, para quem pergunta deve primeiro iniciar a pergunta sobre a idade com how old. Queres perguntar a idade da outra pessoa, deves usar primeiro o how old. Depois, a conjugação do verbo to be no presente, forma interrogativa, na segunda pessoa. Normalmente na segunda pessoa, né, é you are. You are.
Mas na forma interrogativa, vocês já sabem, nós trocamos o auxiliar vem primeiro, né? Are you? Então, vamos juntar o how old com a conjugação do verbo to be na segunda pessoa, na forma interrogativa. Fica desse jeito, how old are you? Pessoal, às vezes nós temos aqueles manuais que vêm, né, várias frases já prontas, e às vezes nós falamos uma coisa que não entendemos realmente o sentido. E em vez de saber, nós decoramos. Então, todas essas explicações que nós acabamos de passar para vocês, vai lhe ajudar, em vez de decorar, a saber por que tu dizes how old are you? How old are you? Quão velho és? Esta é a pergunta. Claro, se a pergunta é feita no presente, então a resposta também deve ser no presente. Temos aqui, né, a fórmula. Tens que responder. Quando alguém lhe pergunta how old are you, tu tens que conjugar o verbo to be na primeira pessoa. I am, dizer a tua idade e depois no fim dizer years old. Years old, como diz aqui a nota, quer dizer anos de idade. Tu é que sabes se vais dizer eu tenho 14 anos de idade ou simplesmente eu tenho 14 anos. Ok? Mas normalmente dizemos, né, years old em inglês, né? Então vamos imaginar que a pessoa tenha 10 anos. Ela vai dizer I am 10, que é a idade, depois years old, que quer dizer anos de idade. Mas também a pergunta how old pode ser transformada em vários tempos da conjugação do verbo to be. A pessoa pode perguntar no pretérito, no futuro e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, alguém pode te perguntar how old were you on this picture? Por exemplo, está a ver as fotografias e te pergunta, estavas com quantos anos nessa foto, né? Estavas com quantos anos nessa foto? Já está a se falar do verbo to be no pretérito. How old were you? Were you é verbo to be, como nós aprendemos na aula passada. Se encontrares alguma dificuldade nessa aula sobre a conjugação do verbo to be, é importante que tu vás e assistas, né, a aula sobre a facilidade que podes ter em conjugar o verbo to be. Depois pode voltar nessa aula. How old were you on this picture? Quer dizer, se a pergunta foi feita no passado, então também a resposta tem que ser no passado. I was 10 years old. Por exemplo, eu estava com 10 anos de idade nessa fotografia. Ok? A outra pessoa pode perguntar, né? How old were you in 2005? Quantos anos? Estavas com quantos anos em 2005, né? E você pode dizer, né? In 2005, I was 5 years old, né? Dependendo, né, da tua idade. No presente ainda nós temos essas perguntas na terceira pessoa. Às vezes nós queremos saber a idade de uma outra pessoa. Estamos a conversar com alguém, mas queremos saber a idade de uma pessoa envolvendo a vida de quem nós falamos, né? Da pessoa com quem nós falamos, né? Queremos saber a idade do pai de alguém, da mãe de alguém, então podemos dizer how old is he? Tudo verbo to be. Tudo verbo to be. How old is she? Ou how old is your father? Quantos anos tem o teu pai? How old is your father? Quantos anos tem a tua mãe? How old is your mother? Então, dizendo a idade, perguntar a idade é com o verbo to be. A resposta: My father is 53 years old. Meu pai está com 53 anos de idade. My mother is 38 years old. A minha mãe está com 34 anos de idade. Também a pergunta pode ser feita no futuro, porque nós estamos aqui a tentar colocar em prática o verbo to be, dizendo a idade apenas, né? E farás quantos anos? Farás quantos anos? Às vezes, né, por nós não sabemos que a idade diz-se com o verbo to be, nós queremos perguntar how old will you have? How old will you have? Não. É how old will you be? Next year, for example. How old will you be next year? Farás quantos anos no próximo ano? E a pessoa pode responder, né? I will be 34 years old next year. Então, praticamente desta maneira que nós podemos colocar o verbo to be em prática por dominar como dizer a idade, por saber como dizer a idade com o verbo to be. Então, o verbo to be, a idade pode ser dita no presente, how old are you? Pode ser perguntada no pretérito,
How old were you? Ou pode ser perguntada também no futuro. How old will you be? Ou também pode ser perguntada no condicional. Por exemplo, né, vamos imaginar que tinhas um cão e o cão já não vive mais. E durante a conversa com o teu amigo pode perguntar quantos anos ele teria. Ok? O teu cão estaria com quantos anos? How old would it be? Ok? How old would it be? Quantos anos, né, teria? Estamos a falar do cão, então usamos o pronome it, né? How old would your dog be? Ok? Quantos anos o teu cão teria? Agora, depois da idade nós temos a localização. Por ser o verbo estar, o verbo to be também é usado frequentemente para sabermos a localização de alguém ou alguma coisa. Então as perguntas no presente, né, é Where are you? Onde estás? I am at my mother's house. Eu estou na casa da minha mãe. I am out now. Eu estou fora agora. Então, sempre que quiser saber a localização de alguém, pergunta Where? Pronome interrogativo. Are you? Conjugação do verbo to be na segunda pessoa, na forma interrogativa. Where are you? Onde estás? Agora, a pergunta também pode ser feita na terceira pessoa, né? Onde está o teu pai? Onde está a tua mãe? Where is your father? Onde está o teu pai? Where is your mother? Onde está a tua mãe? E a resposta, claro, né? Na conjugação também do verbo to be. He is at home. Or he is at work. Quer dizer, teu pai, né? My father, tu podes responder assim. My father is at work. She is in the kitchen. Estamos a falar aqui de mother. Aqui está father, mas é mother, ok? Mother. She is in the kitchen. Quem? She, quem? Mother. My mother is in the kitchen. A minha mãe está na cozinha. Também podemos perguntar, né, objetos. Where is your notebook? Onde está o teu caderno? It is here. It que? Notebook. My notebook is here. O meu caderno está aqui. Outras perguntas com o verbo to be. Where are you coming from? De onde estás vindo? Where are you coming from? I am coming from hospital. I am coming from hospital. Estou vindo do hospital. Outra pergunta. Where are you going? Para onde vais? I am going to the supermarket. Estou indo, né? Estou indo ao supermercado. Então é desta forma que nós podemos usar o verbo to be para falar da localização. Mas, como veem, essas perguntas estão todas no presente. Nós também podemos usá-las no pretérito. Que é, né? Onde estavas de manhã? Where were you in the morning? Como nós dissemos, né? O pronome interrogativo where, onde, em inglês, tem a mesma pronúncia com o auxiliar do verbo to be were no passado, né? Então, a pergunta onde estavas vai ser, né? Where were you? Ok? Where were you in the morning? Onde estavas de manhã? I was at school. Eu estava na escola. Também pode ser perguntado no futuro, como dissemos, né? Onde estarás no fim de semana? Where will you be? Where will you be at the weekend? Ok? Where will you be in this weekend? Também pode ser. I will be at my grandparents' house. Eu estarei na casa dos meus avós. Então o verbo to be é muito útil. É útil para dizer a idade e localização e outras coisas mais em inglês. Muita coisa. Agora, temos aqui algumas frases prontas com verbo to be, que nós poderíamos também usar, né? I am hungry. Estou com fome, estou esfomeado. Não vou traduzir, só vou ler porque os nossos alunos da Erika Classes já têm os conteúdos. Se tiver a ver esse vídeo, acompanhe com os conteúdos, por favor. Não vou traduzir para não roubarmos tempo. I am hungry. I am thirsty. Aqui a pronúncia do thirst. Muitas pessoas dizem thirst, thirst. Depende de si. Podes pronunciar do jeito que quiseres, ok? Ninguém pode dizer não, que uma pronúncia é melhor do que a outra, não. Mas o importante é saber, entender, né, o que os outros estão a dizer. I am tired. I am afraid. I am shy. I am scared. I am in a hurry. I am exciting. I am angry. I am sad. I am lost. I am a fool. I am able.
Então estas são as frases muito, mas muito boas, muito importante nessas frases, com o verbo to be. Já conseguem ver que o verbo to be é muito, mas muito importante. Por que é que nós consideramos o verbo to be? Porque o verbo to be é um dos verbos, né, mais diferentes que existe em inglês, né? É o verbo mesmo único em inglês. Por isso é que tínhamos que considerar o verbo to be. Mas por que você está aprendendo o verbo to be? Será que é simplesmente para saber conjugar o verbo to be? Não, não, não. É para falar a língua inglesa. É para conseguir dizer a tua idade dos outros, no presente, no pretérito, no futuro condicional, para conseguir dizer a localização onde estás, falando de qualquer, se referindo a qualquer tempo. É para saber dizer estou com fome, estou com sede, estou cansado e outras coisas mais em inglês. Este é o objetivo primordial. A prática faz o mestre, pratica com pessoas que sabem a língua inglesa e vê se a tua pronúncia chega, né, à altura, né, se elas conseguem perceber o que dizes. Thank you very much. Foi a nossa aula, é tudo por hoje. Nós ainda estamos a considerar desculpa, o book 2. O S-Book 2 é do ensino da língua inglesa como segunda língua. Então, nós ainda temos aqui as considerações em português, porque a pessoa precisa ser formatada. Uma outra lista de verbos particulares em inglês é os modal verbs que modificam, né, as frases. Então, na próxima aula nós vamos falar sobre modal verbs. Já sabem, pessoal, façam os exercícios. Muitos dos nossos alunos têm feito os exercícios com certeza. Nós temos o nosso grupo no WhatsApp que tem sido muito bom, né? As pessoas têm partilhado muito. Temos tido o curso de inglês online com muitas pessoas. Faça também o curso online de inglês. Para aderir ao nosso WhatsApp, temos aqui os nossos terminais 991 88 17 55 938 55 39 01. Thank you very much for watching this video. You already know what you have to do. Share and like. Thank you. Bye bye.